construa. Eu fui fiscalizar uma obra que está acontecendo no município, mas eu cheguei lá, não tinha nenhuma placa da obra, não está me dizendo lá quanto que é o valor dessa obra, não está dizendo quem a empreiteira que tá fazendo essa obra, né? Em quanto tempo ela vai ser executada, né? Qual que é o fundo que está pagando essa obra, né? E aí você, não tem nada previsto. Tem, a lei de responsabilidade fiscal e a lei de transparência prevê. Você fundamenta, manda um projetinho, se não tiver previsão legal no município, manda para a Câmara e fala, olha, vereadores, eu preciso que vocês aprovem uma lei aí onde cria a obrigatoriedade de ter a placa lá nas obras. Para o cidadão acompanhar, para o cidadão ver. Essa é a transparência. Né? E aí os projetos de lei vocês vão apresentando, as proposituras, isso vai engrandecendo também a Câmara de Vereadores. Quando eu falo que você tem que, por exemplo, aqui, vocês... Quem lembra qual foi o vereador que vocês votaram? Não, no município é mais fácil, né? O vereador que vocês votaram. Né? Todo mundo lembra, né? Em quem votou em 2012? Lembra, né? Aí, você já algum dia teve curiosidade de olhar na Câmara de Vereadores a frequência desse vereador lá na Câmara? Os projetos de lei que ele apresentou? Pois é. Pois é. Então, gente, e aí o que acontece? Eu tenho que começar a exercer o meu papel de cidadania por aí. Porque também eu vou votar, mas eu vou cobrar. Ou então eu vou apresentar, vou dizer, olha, meu vereador, eu votei. Eu estou vendo aqui, mas você não tem nenhum projeto de lei, não trouxe nada para o nosso bairro, para o nosso setor, para o nosso município. Aí você chama ele para vir participar do conselho. Você fala, não, vem para o conselho aqui que nós temos. Pois é, mas isso aí em Goiânia também acontece. Na capital acontece, nos municípios acontece. Mas isso aqui são coisas que... Pois é, e aí? Como é que faz? Cadê os conselhos? Algum dia nenhum conselheiro aqui nunca assistiu uma sessão da Câmara? Olha lá, teve um. Pois é, mas um só da sociedade civil, um só conselheiro. E aí vocês, conselheiro, tirem um dia e vão lá assistir. Assistam, pelo menos para saber como que funciona a Câmara, como que é feita uma plenária lá, né? Quais são os projetos que são discutidos, entendeu? Apresentem para o vereador um projeto de lei, uma propositura, chama o vereador para participar do conselho, né? Para ver o que vocês estão desenvolvendo, o que vocês estão trabalhando, que a Câmara é parceira. Mas também tem que ser fiscalizada, porque tem dinheiro público, é a mesma coisa, gente. Essa questão da fiscalização, gente, não é perseguição, é constitucional, é legal e alguém tem que fazer. Então é dinheiro público, alguém tem que fazer. E aí a Câmara tem que fazer, muitas vezes a Câmara não compreende também. Você aprova lá as prestações de contas, muitas vezes também... não faz essas análises criteriosas que tem que fazer, não tem um conhecimento técnico, precisa de formação, certo? E é onde vocês vão construir juntos, mas a Câmara tem um grande poder na mão, tá? Quando vai para a Câmara para discutir os projetos de lei, que é mandado pelo Executivo, às vezes os conselhos podem até apresentar uma propositura de reformulação, de construção de alguma política que às vezes pode não ser atendido, né? Mas a Câmara de Vereadores, mesmo a LDO aprovada, em alguns pontos da LDO ele pode fazer uma alteração, pode pedir uma alteração, né? Então aí vocês vão ver, minha secretaria ou meu conselho, né, ou essa política, ela foi contemplada na LDO? Não foi contemplada. Eu posso apresentar para o vereador e pedir que o vereador faça uma alteração no projeto de lei, né, e faça aquela inclusão, justificando, né, e faça essa alteração. Então, o legislativo ele tem esse poder, né, e é ele que vai fazer a aprovação, vai fazer, vetar algum artigo, né, que foi enviado pelo prefeito, fazer essa questão de fazer a diminuição das suplementações adicionais, né? Isso é a Câmara que vai fazer, mas vocês vão sugerir. Então já anotem aí para sugerir essa questão de realmente fazer a redução
Fiquem atentos nessa questão da suplementação adicional na LDO, na LOA, quer dizer, certo? Na LOA. E aí vocês podem pedir para baixar para 20%, se nós fizermos, né, igual foi feito lá em Goiânia. Tá bom? Para 10%. Pode ser menos. Né? Goiânia foi justificado. Aqui pode ser 10%. Sei. Vocês têm que ver lá as necessidades. Não é isso? Olhando, cada um olhando, porque a realidade dos municípios são diferentes. Vão olhando a necessidade de vocês. Ok? E aí, o que vocês... Eu falo demais, gente, até agora. Deu para vocês compreenderem? Assim, deu para compreender essa questão de como que eu vou proceder, ou pelo menos ter uma ideia de como que vocês vão agora, pode nortear o trabalho do conselho? Né? Tipo, às vezes eu não consigo, mas procurem um horário que vocês consigam reunir, procurem às vezes uma frequência maior, mas com um tempo menor. Procurem dentro do grupo de WhatsApp, vocês delegarem funções, mesmo que sejam externas, que vocês possam desenvolver. Dentro daquele período que fosse de reunião, vocês podem ir logo fazer uma visita, né? Realmente vocês podem olhar os portais de transparência para ver como é que está. Olhem as licitações, né, específicas lá Não pode ser específico ou não também. Se de repente você vê uma licitação lá que você queira olhar, isso é do cidadão também. Eu posso, às vezes, olhar outra licitação, vou olhar um contrato, né? E aí vocês vão navegando e olhando essas situações, tá bom? Vocês peguem vocês peguem essa resolução 33 de 2012, vocês vão discutir essa resolução. Essa resolução, ela normatiza o que o Conselho de Assistência Social deve analisar e o que ela deve, e como ela deve prestar conta, tá? Então, essa resolução, número 33 de 2012, vocês vão também estudar ela em conjunto, tá? E vão dar uma olhada, porque essa resolução aqui, ela atualiza, certo? As normas operacionais básicas do SUA, e ela também normatiza como que os conselhos de assistência social devem trabalhar e prestar conta, tá bom? Um dia só não dá, às vezes, para e encher a cabeça de vocês de muita coisa. Então, essa resolução aqui, vocês vão olhar, eles vão discutir dentro do conselho, tá? Fora, dá uma lida, todo mundo tem a internet hoje no celular, depois joga lá, resolução, né, 33 do Conselho Nacional de Assistência Social, e vocês vão encontrar, né, nela estão definidos os principais pontos do sistema, como a forma de cofinanciamento, que vem trazendo sobre a questão dos blocos de financiamento, as responsabilidades dos entes, os objetivos, as diretrizes e instrumentos de gestão. Tá? Então, muito importante, as suas características como sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, que tem a função, a gestão das ações da área de assistência social. O pagamento realizado é realizado pelo fundo, né, eu já falei. A descentralização de recursos diretamente pelo Fundo de Assistência Social para fundos estaduais e municipais, então é por fundo que vem o recurso, né? Esse tipo de pagamento está relacionado ao cofinanciamento de serviços de ação continuada, conforme estabelecido no Decreto 5.000/2014, são consideradas ações continuadas de assistência social, aquelas financiadas pelo Fundo de Assistência Social, que visa o atendimento periódico e sucessivo às famílias, à criança, à adolescente, à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, bem como ações relacionadas com o programa de erradicação do trabalho infantil, da juventude e do combate à violência contra as crianças. Qualquer desses programas que tiver no município, que tiver recurso, o conselho tem que atuar. Tá? Qualquer um desses aqui, ó. Então é amplo. Eu só tenho como, por exemplo, estabelecer conhecendo os planos que estão lá dizendo quais são as diretrizes, e eu posso também estabelecer dentro da LOA, onde eu vou alocar o recurso do gasto durante o mês e fiscalizar aqueles, certo? Dentro da LOA, e fiscalizar. Por quê? Porque vai ter vários programas estabelecidos na lei que de repente não tem nenhum desses programas aqui. Agora, o que eu posso fazer também? Sugerir que se crie, ou
até inclusive apresentar um projeto de lei, igual eu estou falando, de algum programa desses ou políticas para o município. É uma forma de contribuição, né? Por sua vez, a repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social realizado por meio dos fundos, né? Isso a gente já falou. Condições obrigatórias para o município receber recursos: constituir o Conselho de Assistência Social, elaborar o plano de assistência social, instituição de financiamento e funcionamento do fundo, né? Instituição e funcionamento do fundo. Então, gente, olha, só aqui nessa primeira aqui, ó, o conselho está ativo? Eu vi que vocês lá fizeram recentemente. Tem como consultar lá no portal a regularidade dos conselhos, quem são os conselheiros, o telefone, o endereço de vocês e tudo, tem como consultar, certo? E aí vocês estão regulares até 2021, né? Lá dentro do portal. Então está regular, beleza. Está funcionando? Está funcionando. Já tem uma sede, pronto. Tem frequência de reunião? Está funcionando. Apresentar agora resultados, né? E elaborar o plano de assistência social. Vocês não têm a familiaridade com o que está, né, em vigor, vão pedir, se familiarizar, verificar os índices de gestão, e aí vocês vão já trabalhar na elaboração do novo plano. E o funcionamento do fundo. Vocês têm que pegar a lei também de constituição do Fundo Municipal de Assistência Social, tá? O gestor, ordenador das despesas do fundo é o próprio secretário. Mas lá vai ter, dentro da lei de constituição do fundo, vai ter lá estabelecido, tanto a constituição dele como as funções, né? As despesas podem ser pagas, os critérios estão lá dentro da lei, tá bom? Alocação orçamentária e destinação de recursos próprios diretamente do Fundo de Assistência Social, consignados exclusivamente de assistência social, constituir uma unidade orçamentária para cada Fundo de Assistência Social nas respectivas esferas de governo, contemplando os recursos destinados a serviços e as ações, programas, projetos, benefícios. Deve ser previstas parcelas do cofinanciamento federal, estadual e municipal. A criação e o funcionamento do Conselho de Assistência Social deverão ser demonstrados por cópia da lei de sua criação. Então, vocês têm que ter essa lei, conhecer ela, tá? Cópia das atas das últimas 3 reuniões ordinárias, cópia da publicação da atual composição e cópia da ata que comprova o envio desses documentos à CIB, tá bom? Tá aqui a resolução, pegue essa resolução aí que vocês vão dar uma estudada nela. A criação e assistência do Fundo de Assistência Social, assim como a alocação dos recursos próprios, deverão ser demonstrados por... Aqui, ó, vocês podem trabalhar, inclusive dentro desse artigo 10 da lei, e pedir e trabalhar com essas mesmas peças aqui, ó. Cópia da lei de criação do fundo e sua regulamentação, cópia da lei orçamentária anual, LOA, balancete do último trimestre do fundo, cópia da resolução do Conselho de Assistência Social e cópia da aprovação da prestação de conta do ano anterior, tá? Vocês podem trabalhar com essas mesmas peças, sempre trabalhando as próximas aprovações, sempre tendo um parâmetro do anterior que foi feito, e assim sucessivamente. Tá? Condições obrigatórias para o município receber recursos, né? Serão pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, parâmetro para a consolidação da rede de serviços, de equipamentos, da gestão SUAS e do funcionamento adequado dos Conselhos de Assistência Social. Isso aqui, com certeza, o município está pactuado. E os blocos aqui, ó, o bloco de proteção social básica, vocês só têm esse aqui no município, né? Segundo, né, informações, você só tem esse. Ó. O bloco de proteção social especial de média complexidade, o de alta complexidade, gestão SUS e o bloco de gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Gente, esses 5 blocos aqui é vocês que têm que fiscalizar. É obrigação do Conselho de Assistência Social. Então, vocês podem se... Esse material vai ficar aqui também para vocês, além da gravação, né? Esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Os serviços socioassistenciais são os componentes dos blocos de financiamento de proteção social básica, proteção social especial e média complexidade, alta complexidade. Isso significa os valores das parcelas de cada serviço compõem o recurso total a ser repassado e executado sob a lógica de blocos. Tá? A operacionalização das transferências voluntárias e recursos da União para os demais entes federados visando o cofinanciamento de projetos ocorre por meio de modalidade convenial ou de contrato de repasse por intermédio de inserção das propostas do SICONV. Sistema de convênio, custo de desenvolvimento, gestão, tá?
Gente, o Siconv aqui, ó, tem uma área também, que é uma área do cidadão fazer as consultas dos contratos, dos convênios. Eu procurei, eu não achei nenhum convênio de assistência social no Siconv, tá? Publicamente não estão publicados. Mas vocês podem procurar saber se tem algum tipo de convênio, né? Com o governo federal, de alguma verba específica para assistência social também. Além dos contratos, a questão também dos convênios, tá? Eu fiz a consulta de convênio portal transparência do município. Sugestão, inserir consulta por palavra-chave ou por assunto, tá? É aquilo que eu falei para vocês, ó. Porque a gente não consegue. Consulta de decreto e leis, portal transparência do município, disponibilizar os projetos de lei, que era onde a gente poderia estar vendo a questão da LOA já, né? Ou de outros projetos de lei que o município está trabalhando, né? Então, disponibiliza no portal da transparência. Aqui nessa aba aqui, ó, pode ser criado os projetos de lei. Então, está aqui, sugestivo. Sugere disponibilizar planos municipais de assistência social, a gente não encontra, tá? Então, é importante, sugira também até para disponibilizar no portal, tá? Se vocês podem fazer sugestões formais e tal, dá maior celeridade, maior transparência. Como é feito o repasse para os municípios? Com o sistema, o Ministério busca obter mais eficiência e controle desse processo, bem como atender efetivamente aos princípios constitucionais, legalidade, transparência, efetividade e moralidade. Então, a transparência sempre vem, tá? Vamos ver mais para o final aqui. Consulta de repasse para o bloco de financiamento, eu deixei aqui o link, né, do SUAS Web, e também está lá no portal da transparência, já esses links atualizados, tá bom? Está aqui a forma de fazer a consulta, já está lá também, eu já demonstrei para vocês. Tá? O saldo das contas também já está disponível lá no portal do Auditor Cidadão, a forma como ele é feito, mostrei para vocês. O índice de gestão é o índice destinado a medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor, na implementação, execução, monitoramento de serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS, bem como a articulação intersetorial. Incentiva a obtenção de resultados qualitativos na gestão do SUAS e calcula o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Então, tanto que esse índice é importante. Mostrei para vocês onde vocês buscam esse índice também para poder estar analisando, que é o que vai dar parâmetro também para o novo plano, tá? E aí, aqui fica, né, as instituições organizadas, sociedade civil, Observatório Auditor Cidadão, tá? E aí, gente, por hoje, eu agradeço muito. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. Devagar, vocês têm muitas, você tem a ferramenta agora compilada com muitas informações, tudo é um material, né? Agora vocês vão vendo aquilo que é prioridade, na questão do CAD-SUAS, na questão dos blocos, na questão dos valores, nas questões do extrato, isso é importante vocês olharem. O portal da transparência, sugerir melhorias, é importante olharem, né? E a questão do dia a dia é a demanda de vocês. Sentiu uma demanda lá no dia a dia, na execução, no trabalho, né, onde você trabalha, onde você desloca, ou uma reclamação do cidadão, e aí você, como representante desse cidadão, você vai trabalhar em cima daquela demanda. Solucionou aquela demanda, vamos para outra. É devagar, tá? É devagar. Foi igual a mesma coisa quando eu assumi o observatório, capital, quase 2 milhões de habitantes, muitos problemas, muitas licitações simultâneas. Ai, como é que a gente vai dar conta? Não tem como olhar tudo. Calma, pisa o pé, vamos ver o que é a prioridade, vamos ver o que está dentro da nossa realidade, né? Vou dar um exemplo prático para vocês, que inclusive acabou surgindo a questão de algumas investigações que a gente está fazendo lá. No meu percurso para casa, então, sim, não estava nada no script, não estava nada programado de eu fiscalizar aquela obra, né? E aí eu estou indo para casa, e aí está acontecendo uma obra nessa via, que é a via T7 lá. E aí eu estou vendo quebrando a calçada, eu vi quebrando calçada, não foi só uma nem duas, né? Dos proprietários dos imóveis. Quebra calçada, faz calçada, quebra calçada, faz calçada. Falei, mas o que é isso? Ninguém foi quebrar minha calçada, nem fazer minha calçada. Falei, ué, o dinheiro é público, peraí, que obra? Vou vistoriar essa obra.
Então, me vê que às vezes acontecem as coisas por a gente se indignar, né, de compreender o quanto realmente é difícil pagar imposto, o quanto é difícil às vezes ver desperdício do dinheiro, enquanto às vezes até na sua casa às vezes falta, no vizinho falta, né? Um outro está desempregado, um outro está precisando de uma alimentação, o outro está precisando fazer a reforma da casa, e ninguém vai lá fazer essa reforma, né? E aí de repente, tá, quebrar a casa vai calçada. Eu falei, mas eu preciso ver essa obra, porque esse trem... E aquilo eu fui para casa, né, indignada com aquela obra. Aí peguei, passei um WhatsApp lá no grupo, falei, pessoal, amanhã nós vamos fiscalizar a via T7, um pedaço dela lá do setor sudoeste. Falei, estão fazendo lá uma obra e a gente precisa conhecer essa obra, porque não tem uma placa, a gente não tem uma placa falando, olha, essa obra, ela custa tanto, ela está se iniciando tanto, a empresa ganhadora dessa, responsável por essa obra é tanto. Você não tem com quem falar, cidadão. E às vezes a gente, é só realmente a manifestação da gente olhar, né, com os olhos de que você está cuidando do bem, né? Aquela obra é sua também. Eu trato as obras, eu trato o bem público como meu. Eu zelo da minha casa, por que eu não vou zelar da escola? Por que eu não vou zelar lá do postinho de saúde, né? Por que eu não vou verificar se aquele bem público foi comprado por quanto? Se lá em casa eu saio de supermercado em supermercado fazendo cotação de preço, olhando as promoções, compro no dia de promoção no supermercado, compro no outro no supermercado, e aí eu vou ver que estão gastando milhões do dinheiro que faz falta, porque eu pago 6 meses eu pago imposto, ou por 6 meses eu não tenho condição de tirar um mês inteiro de férias, né, para ir em Miami fazer umas comprinhas, né? Porque não sobra dinheiro. E aí, tá lá, gastando dinheiro. Falei, não, eu preciso saber. Aí nós fomos cedinho. Estava nada programado. É o dia a dia. Aí eu peguei, falei, ó, nós vamos estar lá 8 horas da manhã. Porque geralmente cedo, o responsável da obra chega cedo, né? Eles fez vistoria.